Então vamos lá. Bom, a gente teve uma pincelada de ponteiros, parece que o Luciano também passou uma parte de ponteiros para vocês aí, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor esse processo aí, então. Bom, a gente viu structs ali, certo? Então, criando um registro básico ali, esse cara aqui, poderia ser outros atributos, né? Mas vamos dizer que seja esse cadastro básico de nome, idade e sexo, certo? O que que nós temos aqui? Então, aqui eu criei um cara que eu chamei de nó. E esse nó, eu estou dizendo que ele tem outros atributos. Ou seja, eu vou ter um registro, um reg, que é do tipo registro, e vou ter um outro cara que é um ponteiro. Tá claro aí o ponteiro? Qual que é a ideia desse processo, né? Qual que é a utilização de ponteiros? Oi? Então, locação dinâmica. Qual é a aplicação da locação dinâmica de memória? Oi? Sim, mas isso daí não. Eu consigo pegar o valor da memória pelo nome da variável, não é? Qual que é a ideia que teria então de utilizar ponteiro? Não alterar valor, eu posso definir como constante, como define lá em cima. Eu não altero. Oi? O quê? E assim, na minha até o presente momento, não vejo uma aplicação prática. Hum. Até o presente momento. Mas eu não preciso perguntar sobre tem uma certa maneira sobre os trades, mas ainda os trades são muito mais fortes no variável. Talvez pode ser caso tenha, por exemplo, sai, caso tenha scripts, dele não scripts, não tenha mais necessidade de uma chamas de novo, se chama variável. Hum. Mas o que que é que diferencia o ponteiro do vetor, no caso, né? Que é a alocação estática é com o vetor. O que que é a alocação dinâmica? Ponteiro. O que muda, então, com relação a eu ter uma alocação dinâmica e eu ter uma alocação estática? O que que vai diferenciar o processo? A estática. Ela vai manter, se você declarar que aquilo é limpo, ela vai manter limite até o final do processo. Certo. E na dinâmica, se você declarar no momento que ela é limpa, você pode mudar ela conforme decorrer do trabalho. Hum. Vamos pegar um exemplo prático aí. O que que seria na nossa área ali, ó, um exemplo prático de estático e um exemplo de ponteiro. Você não vai poder dizer estático? Oi? Ele faz. Não. Sim, mas vamos considerar em termos de alto nível lá, o que que é uma aplicação que considera estática e uma aplicação que considera dinâmica. Uhum. Ela vai manter o valor, tá lá, só declarei salário lá. Sim, mas aí nós estamos falando de uma variável, né? Mas como é que a gente leva em consideração, por exemplo, que isso poderia ser um volume grande e um volume pequeno lá, um volume gigante, por exemplo. O que que a gente tem de exemplo que seria isso? A pergunta é boa, né? É profunda. Não, banco de dados é armazenamento em disco, né? Ele não está na memória. Até tem uma parte que está na memória, mas a alocação principal dela está em disco, né? Então pode ser, no caso, um banco de dados. Tá? O que que seria uma alocação dinâmica e uma alocação estática? Mais ou menos. Mas um exemplo prático, um exemplo do dia a dia aí. Não, a conta está no banco de dados. É a mesma colocação que foi feita antes. Vamos lá, então. Vamos pegar assim, ó. Se eu pegar um
arquivo do Excel, eu vou ter uma alocação de que tipo? Aí, porque ela vai mudar. Ah, Ela é dinâmica? não, né? Acho que tem uma quantidade de Oi? solicitar também. Eu tenho um limite de tamanho que eu posso trabalhar com uma planilha em Excel. Eu tenho limite tanto aqui, ó. É o limite dele, não é isso? Ela é uma matriz, na verdade, mas ela é uma alocação estática. Eu chego a um limite, não consigo mais do que aquele limite, certo? E o que que seria alocação dinâmica, então? E quando você usar meus exemplos de Excel, seria, por exemplo, algo assim, você utilizar você tem uma quantidade X de planilhas, você utiliza só aquela quantidade. Não. O que que seria uma alocação dinâmica? Se a planilha Excel é estática, o que que seria dinâmico? Por algo conhecido. Não, não é questão de alterar toda hora. Bom, Questão de que se eu tenho uma, um arquivo Word, ele tem limite. Eu posso pegar um texto e ir colocando, inserindo e colocando nele, ele para? Não. dependendo da quantidade de memória que você tem. Oi? Dependendo da quantidade de memória que você tem. Depende da memória. Se faltar memória, o que que vai fazer? Ele vai fazer swap num disco. E ele vai continuar. Você consegue continuar colocando? Segue. O limite vai ser o quê? O disco, Isso. certo? Mas se eu tiver 1 tera, eu consigo ir colocando o arquivo, dados ali? Isso é locação dinâmica. Fez sentido agora? O que que é? Pois é. Então, o que acontece? Bom, como é que funciona a alocação dinâmica, então, nesse processo? Se eu tenho um camarada, eu tenho lá, aqui eu chamei de registro. É um registro que tem o nome, idade e sexo, certo? Vou ter um cara que eu estou chamando de nó. E esse nó, eu estou dizendo que ele tem o quê? Tem um reg, que é do tipo struct de registro, certo? E eu tenho um ponteiro. Não, ponteiro, esse cara ali? Um ponteiro que eu estou chamando ele de prox. Não é isso? Então, o que acontece? Quando eu tenho um registro dessa forma, o que acontece é que eu posso passar a trabalhar. Bom, os registros foram criados. Então, eu posso definir uma variável aqui, um R1 aqui, que eu estou dizendo que eu estou colocando os valores básicos. Né? Eu já estou criando e colocando. Poderia ler ele, poderia chegar aqui e fazer leitura dele, né? Poderia, em vez de fazer colocar lá, poderia fazer, tem R1.nome. O R1.nome, na prática, eu posso fazer o quê? Como é que faz a leitura? Vocês falam muito rápido, tudo muito junto, vamos devagar, aí fala mais devagar. Como é que a gente faz para ler o R1.nome? Fazer um fget, fget, s. Ah, aqui em cima tem que colocar string, né? Não coloquei. Vou fazer, ó. Vou colocar lá, vou ler esse cara, vou dizer, colocar um tamanho lá, vírgula, std
Isso aqui vai fazer leitura? Vai fazer leitura. Eu posso ler o R1 ponto, fazer um scanf de porcento D e fazer leitura de quem? R1 ponto idade. E eu posso fazer um scanf Você faz no jeito. porcentagem C e comercial R1.7. É isso? Então, em princípio, eu posso fazer dessa forma. Qual que é a ideia? Bom, eu posso atribuir o valor, eu posso colocar, né? Isso é um registro, de qualquer forma. O que acontece? Estou criando aqui, então, o C, o D, como sendo tipo nó. E estou criando um P, que é de que tipo? É um ponteiro desse cara aqui, certo? É um ponteiro. Como é que funciona esse ponteiro? Bom, então, meu P, que é o tipo ponteiro, ele pode receber o endereço de memória. Ele pode receber o valor de C? O endereço de C? Pode. Essa fila aí não, Otávio. Não, só para cá. Aí o que acontece? Bom, eu tenho o R1 que eu li ou o R1 que eu atribuí. Será que eu posso dizer que C.reg recebe R1? C.reg. O C aqui, ó, eu defini ele como sendo tipo registro, certo? E daí? Mas eu tenho esse cara aqui que é um nó. Dentro do nó eu tenho um reg, que é do tipo registro. Aí eu tenho aqui o C, eu disse que ele é do tipo nó. Não é isso que estou dizendo? Meu C é do tipo nó. Bom, eu li o meu reg. Eu posso pegar meu reg inteiro e colocar ele dentro do meu C? C.reg? Pergunta. Ah, não. Pô, vocês querem um tempo para testar? Pode. Não daria problema a string lá. Eu não posso atribuir uma string. Posso atribuir uma string direta? Uma variável string receber outra variável string? Não, não. Deixa a parte do chato para lá. Nós temos que resolver o problema aqui. É. Se eu não posso fazer uma string receber outra string, aquele não está recebendo uma string, uma das variáveis, né, do tipo string. E daí? Será que ele pode? Eu não estou usando ponteiro aqui ainda, né? Estou dizendo c.reg, né? C.reg eu estou indicando que é a parte reg da minha variável c, certo? Ela pode receber o R1? Será que não teria problema? Serve que eu não peguei a parte prox, né? Eu tenho prox ali ainda. Mas eu não peguei a parte prox, certo? Daí. Inclusive, ele vai pegar o primeiro, vai vai. É, porque, ó, o R1, ele tem o R1.nome, ele tem o R1.idade, tem o R1.sexo. São as três partes, não é isso? Aí você vai colocar ele Eu dentro. estou dizendo que o meu C.reg, porque meu C tem duas partes, né? Ele é um tipo nó, certo? Ele sendo um tipo nó, eu disse aqui em cima que ele tem duas partes. Tem a parte reg e tem a parte prox. Eu estou pegando a parte reg. Ele é do mesmo tipo que o R1? Nós estamos produzindo. Os dois são structs de registro. Se os dois são structs de registro, teoricamente eu posso utilizar. Posso fazer essa atribuição? A primeira regra é que elas têm que ser do mesmo tipo. Se eles não forem do mesmo tipo, eu não consigo fazer. Certo? Beleza. Aí, então, teoricamente, a gente pode fazer isso.
Faz sentido isso? O C.prox, ele é um tipo ponteiro, né? Para mim acessar o endereço do ponteiro, eu tenho que colocar o asterisco. Mas a parte que eu tenho do registro é o prox, o nome dele. Não é isso? E da mesma maneira que eu tenho, eu posso, assim como eu coloquei aqui o P recebendo o endereço de C, que é um nó, né? Será que eu posso fazer o prox receber o endereço de D? D de que tipo? Registro. Então, struct nó. Então, o D, ele não é simplesmente registro. Ele é um record, quer dizer, ele é uma struct, e uma struct que é de nó. E o meu prox aqui, ele diz que ele é o quê? O struct de nó, né? É o mesmo tipo que é o P? O mesmo tipo que é o P. Então, a gente pode dizer que eles são do tipo ponteiro, que vai apontar uma struct de nó. Então, o prox do C, ele pode receber o endereço de D? Pergunta difícil, né? Prestem atenção lá. Posso ou não? É importante. Pode. Por que que ele poderia? Basta dizer que pode, tem que saber por quê. Hã? É do mesmo tipo. Eles são do mesmo tipo? São do mesmo tipo. Então pode. Beleza. Então, o que acontece? Vamos entender assim. Meu D não tinha valor nenhum. Estou colocando valores diretamente, certo? Estou mandando copiar José, que é uma string, para o nome, e daí o meu D é d.reg, porque D é um tipo nó, o nó tem duas partes, a parte reg e a parte prox. Então, d.reg, ponto nome. Então, eu estou pegando o nome do registro que está dentro do D, né? A idade e o sexo. Estou atribuindo os valores. Isso aí, normal, né? Aí, o que que se pode fazer? Bom, isso aqui não precisa. Nem isso aqui. Nós vamos fazer, então, vamos dar um printf. Vamos colocar %s, %d, %c, certo? E vamos pegar o quê? Bom, vamos printar, então, o c.reg.nome, tá certo? C é um tipo recorde, né? É um nó. c.reg.idade e o c.reg.sexo. São os três valores que eu tenho lá de C, certo? Posso printar e ele vai ser o que eu ler, que eu matei a atribuição que estava lá no início. Não é isso? Aí eu tenho o quê? Eu tenho, vou colocar os mesmos ali, ó. %S, %D, %C, ok? Só que daí eu vou pegar o d.reg.nome, o d.reg.idade, d.reg.sexo, ponto e vírgula. Daí tá tudo certo. Ele vai ter que imprimir esses valores que a gente colocou ali, certo? Bom, vamos comentar o resto aqui, que essa é a parte dos ponteiros que nós vamos ver daqui a pouco.
Tá lá. Então, o que acontece? Bom, manda executar. Tá pedindo o nome. Vamos colocar lá. Ixi, Ana, idade 19 anos. Que é o problema lá? Hã? E como é que eu falei que resolve isso? E onde que eu tenho que colocar isso? Oi? Antes da leitura de um char. Então, pode. Aqui é antes da leitura de um char. É aqui, então? Quem acha que é aqui, levanta a mão aí. Ixi. Nem viu a pergunta, nem ouviu a pergunta e Só lembro. onde que é o lugar que tem que colocar? Em que linha que tem que colocar esse cara? Hã? Linha 34. Faz mais sentido você ler? Então eu posso tirar ele daqui. Então vamos lá. Ana, 19 anos, sexo feminino. Ana, 19, feminino. Né? Aqui ficou errado, por quê? Porque temos que colocar um barra N. Colocar um barra N aqui no começo de cada um. Ana, 19, feminino. Certo? Deu certo? Era isso? Tá. Bom, então a parte do registro que a gente está vendo fecha com esse formato. Certo? Até aí tudo bem. Então vamos dizer assim, ó. Aqui, eu disse aqui em cima que meu P recebe o endereço. Mas eu não escrevi com base no endereço. Escrevi? Não. Então, se a gente chegar aqui e eu fizer em função de P, o que que nós vamos ter? Eu vou dizer que eu tenho o P, ele aponta para quem? Vai apontar para reg, ponto nome, certo? Aí eu posso substituir aqui, então, dizer que meu P vem para cá e meu P vem para cá. Lembrando, vamos checar aqui o P. Eu declarei o P aqui em cima. Diz que meu P é um tipo struct nó, um ponteiro para struct nó. Aí eu venho aqui e digo que meu P recebe struct, recebe o endereço de C. Né? Veja que não é asterisco P, é P, certo? Ele é um ponteiro. Aí eu venho aqui e disse que o meu P recebeu R1. Quem eu li aqui foi meu R1. Então, voltando àquela pergunta que não teve resposta. Eu posso atribuir um tipo registro na parte reg do meu nó?
Posso. Só string que não tem, não dá, certo? Bom, então eu vim aqui e coloquei esse cara aqui. Bom, então se eu mandar imprimir aqui, meu P está apontando para o C lá, que ele pegou o endereço de C, certo? Então, se eu mandar executar novamente, vamos lá com a Ana, 19 anos, feminino, e visualizar que ele mostrou a Ana, 19 anos, feminino, como se eu tivesse com base em C, porque anteriormente era com base em C. Mas eu troquei o C e coloquei quem? P. P ponteiro. Então, é o ponto que nós vamos ter que trabalhar ainda, né? Mas, então, se ele é ponteiro e ele recebe dessa forma, tá certo. Aí eu fiz outra coisa ali. Eu coloquei que o c.prox recebe o endereço de D. Se eu conseguir escrever o valor de C com base em P, em algum momento eu referencio a C aqui, e ele funciona? Ele funcionou? Será que é possível, então, se levar em consideração que eu tenho P, que é a caixinha, que é o ponteiro, ele está apontando para C, como indica a flecha que nós colocamos, e eu consigo acessar o reg do C, será que com base no P eu consigo imprimir o de D, sem colocar o D? Vamos lá. P aponta, prox que aponta, assim, quem compartilha com o Júlio essa solução? Faz sentido isso? Muito louco isso? Quem não viajou aí na maionese, hein? Ei, Otávio, Leonardo, Bruno, faz sentido isso, Henrique? Faz? Vai dar certo, então. Ah, faz sentido. Ah. Oi? Tem que testar? Lucas? Ele vai pegar e vai fazer vai pegar uma estante, vai colocar dentro do estante, vai pegar aqui, então, O struct não é o ponto que pega, certo? Porque a struct é só um recorde, no caso, só um registro, né? Não é o ponto. O que é que vai pegar aí? É o ponteiro. Octávio, recomendaria prestar atenção nisso. Tá de boa? Ponteiro? você vai ter uma dinâmico e vai pegar o C e vai transformar esse elemento. Não, não é, ele não vai pegar o C, ele vai pegar, nós estamos baseados no P. Na prática, o que se tem aqui é que eu vou ter assim, né?
Acho que é melhor fazer no quadro ali. Ó, vamos entender assim. Eu defini um cara chamado P. É, certo. Eu disse que eu tenho um recorde, eu vou ter um registro, que eu tenho nome, idade e sexo. Esse é o meu R1, sabe? Certo? Aí eu vim, disse que eu tenho um C, que é do tipo nó. E o tipo nó tem o REC, aqui, mas ele tem um cara aqui chamado COS. Então, essa parte é chamada REC, essa outra parte é chamada COS. Não é isso? Isso. O que nós fizemos lá? Peguei, chamei esse C, fui lá e coloquei Ana, 19, feminino. Isso. Mas eu disse que o meu C recebe o endereço do P, recebe esse endereço. Foi isso? Aí eu peguei e criei um B, que é um outro verbo. E também tem nome, idade, sexo. E eu disse que esse cara aqui tem o endereço desse cara aqui. Foi isso que você lembra. C. Pontos, ainda pegando pelo C. C. Prox recebe o endereço do C. Recebeu o endereço do C. Aí o que eu estou falando? Ah, com base nesse P aqui, eu fui lá e mandei escrever Ana 19 10. Desconsiderei o C. Isso. E aí o que eu pedi é, como é que eu vou fazer para aparecer o você 20 anos masculino? Esse cara que está aqui. Faz sentido? Certo? Então, com base nesse cara aqui, então ficou o quê? Então, P, que aponta para esse cara, mas pega a parte Fox, esse cara aqui, que vai pegar esse cara aqui, que vai pegar o tag ponto 9, que vai chegar nesse cara aqui. Isso. Ah, vai ter sentido. Faz sentido? Faz sentido. Ser humano é visual. Oi? Ser humano é visual. É, né? Mas agora faz sentido. Então, vamos mandar executar. Está pedindo a Ana. Google a 19 anos, sexo feminino. Certo? Fez sentido, hein? Isso baseado, então, em P. Tá. O que acontece é assim: a gente não vai conseguir fazer a execução sempre criando o registro como sendo uma variável, um nó desse, certo? Para isso, conceito de ponteiros tem esse cara aqui, é malloc. O que que o malloc vai fazer? Então, aqui eu tenho uma struct nó ponteiro. Então, ele vai pegar um registro do tipo nó, né? Ele vai alocar um espaço de memória, e aqui o size of é o tamanho que ele vai ocupar, que é o tamanho que ocupa, porque cada registro nó desse pode ocupar tamanhos diferentes. Então, ele reserva esse tamanho. E ele vai criar um novo registro apontado por ele, certo? Então, neste momento, quando eu estou colocando P, que é um ponteiro, eu estou dizendo que ele recebe isso daqui, quer dizer que eu estou alocando um espaço de memória desse tipo, certo? Onde eu estou matando a ligação que existia anteriormente, que foi colocada aqui em cima, certo? Isso aqui foi, estou matando ele,
né? E que a partir daqui ele passa a ter um registro novo que vai ser criado por ele. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, vou colocar comentário aqui, até esse printf aqui, e aqui passei a criar um novo registro, certo? Da mesma forma, aqui eu estou atribuindo, não é mais Ana, passei para Maria. Foi lá e criou um novo registro zerado. Não é C, não é D, é um registro criado dinamicamente. O malloc alocou esse espaço do tipo nó para mim, certo? Atribuir valor. Posso atribuir os valores da mesma forma. Observe que aqui eu estou fazendo proxy do proxy, que é a mesma coisa que nós acabamos de fazer agora, certo? Só que eu criei, ó, o P ponteiro.prox. Então, eu peguei o prox do que o P está apontando e mandei criar ele alocado, ligado com ele já. Já cria ligado, certo? É. E aqui, ó, estou criando um terceiro, ó. Aqui eu não coloquei o nome, né? Mas é o quê? Vamos deixar aqui, ó. Vamos colocar aqui como comentário. Vai dar os dois valores que a gente tinha antes. Só que eu não declarei, não estou usando, só estou usando com base em P. Então, o que ele vai fazer aqui? Ah, tá. É que eu tinha colocado um barra asterisco aqui embaixo. Olha lá. Aqui ele já mostrou porque eu não pedi para ler, né? Maria, 19 anos. Ana, 22 anos. Certo? E ele fez a mesma coisa baseado no que tinha colocado anteriormente, ó. Só que com base no ponteiro. Deu para entender? Tá claro que se eu tivesse variáveis C e D como colocado ali, posso trabalhar com base nela. Mas eu posso não precisar ter variável, certo? Posso simplesmente pegar e colocar direto. Assim como aqui em cima, eu posso criar um registro, um R1, onde eu vou ler os atributos de R1 e atribuir diretamente o registro inteiro, que é uma outra operação razoável de ser feita, certo? Ele vai me dar uma possibilidade de trabalhar de uma maneira mais prática, vamos dizer assim. Tá tranquilo aqui? É bacana esse negócio, né? O problema é que ele dá uns nó na cabeça, né? Certo? Então, vamos dizer assim, esse é um assunto que não dá para brincar. Esse é um assunto com um nível um pouco mais alto. Por que que ele é um assunto assim? Porque é a ideia de você criar alocação dinâmica partindo do princípio que eu posso montar qualquer coisa. E muito do que é feito no sistema operacional, muito do que é feito no banco de dados, é baseado nesses conceitos aqui. Então não é assim, legal. Não. Ela cai em concurso? Cai. Cai em prova? Cai. É um assunto que vai cair, vai ser usado nas outras disciplinas da frente? É, certo? Embora vocês não vão criar um sistema operacional, não vão criar um banco de dados, mas tem que conhecer esses fundamentos. Porque amanhã, se vocês forem fazer um mestrado, um doutorado, isso é considerado assunto básico, que tem que se saber. E muito bem. Só que no mestrado, no doutorado, você não tem 6 meses para trabalhar um conteúdo. Você tem um trimestre. E o professor não dá mastigadinho as coisas. Então, o momento certo de pegar esse assunto e entender é agora. Deu para entender aqui? Um tempinho aí para dar uma digerida aí, para ver as dúvidas aí. Hã? Ele separa com base nas variáveis que vai ter, porque aqui
Eu, não, ele vai calcular. É que a ideia de ponteiros, a gente consegue, por exemplo, se eu pegar um vetor, por exemplo, certo? Um vetor, ele vai ter tamanhos do mesmo tipo. Então, vamos dizer que é um vetor de inteiros. Então, eu consigo pegar a primeira posição, consigo calcular as posições que vêm dentro do vetor com base no conceito de ponteiros, porque o vetor já é um ponteiro. Vetor, matriz, string, que são agregados homogêneos, na prática é aplicação de ponteiros, certo? A gente vai usar com a posição 0, 1, 2, 3, mas a posição 0 ele já é um tipo. E quando você pega, por exemplo, um vetor de float, ele tem um tamanho diferente de um vetor de int. Então, você vai trabalhar com base nessas posições. E ele vai alocar sequencialmente na memória. Como ele coloca sequencialmente, então, se eu sei o primeiro endereço, eu consigo calcular os outros, as outras posições. Não é uma prática de fazer, porque nem todas as linguagens pegam esse endereço. Na linguagem C eu consigo pegar esse endereço. Mas se eu pegar, por exemplo, Pascal, Pascal ele abstrai isso. Eu não vou conseguir trabalhar com o endereço de memória especificamente do vetor de Pascal, certo? É, se não me engano, Python também. Python não sei, nem sei se trabalha com ponteiro. Tem algumas linguagens que você não trabalha com ponteiros. Não é por não ser tipada, é porque as linguagens têm restrições para você utilizar a alocação dinâmica de memória, certo? Não quer dizer por ela ser fortemente tipada ou não. Mesmo se você usar o TypeScript lá no JavaScript, lá provavelmente você não vai conseguir mexer com ponteiro no JavaScript, certo? Porque a linguagem não proporciona isso, tá? Mas em C Sharp, por exemplo, você também não trabalha diretamente com ponteiro. O C Sharp ele vem desabilitado, inclusive, a possibilidade de trabalhar com ponteiro. Mas você pode habilitar ela porque você pode precisar trabalhar com baixo nível. Aí você pode habilitar para poder trabalhar com isso. Por que que você tem a necessidade de trabalhar, habilitar ela? Porque eventualmente você vai trabalhar com um sistema de uma indústria. E a indústria vai ter que trabalhar com baixo nível, que ele vai ter que acessar o endereço de memória de uma placa, de um equipamento que está ligado via porta serial, via porta USB, via algum mecanismo que ele está ligado ao computador a qual você está trabalhando. E ele vai controlar o processo de produção, por exemplo. E para isso você precisa ter acesso ao baixo nível. Mas o C Sharp ele vem desabilitado. Não é para você poder mexer com o ponteiro, certo? Não só ponteiro, como uma série de outras restrições de portas. A grande maioria dos sistemas feitos em C Sharp supostamente não é para trabalhar dessa maneira, certo? Então por isso que ele não permite. Mas você vai ter que ter a biblioteca, vai ter que liberar, e daí ele vai permitir. Tem uma sequência de operações que você vai fazer e vai conseguir liberar para poder trabalhar, certo? Tá claro essa parte? Vamos lá. O que mais? Diga, Yuri. Não? Nada? Ricardo? E cada vez que você dá um enter, ele cria, na realidade, ele cria um ponteiro, para a próxima linha. Na verdade, é um conceito, não é só um ponteiro simples. Existe o conceito de listas, que existe lista encadeada, existe lista duplamente encadeada, existe matrizes esparsas. O Word está mais como uma matriz esparsa. Por quê? Porque você pode pegar um trecho vamos dizer assim, de uma frase lá, de uma linha, e parte dela você pode formatar em itálico, pode colocar ele em negrito. Cada item desse ele vai formatar e ele vai configurar isso baseado na aonde começa e onde termina. Não, não chega a ser em cada caractere, mas ele tem as configurações que ele vai poder fazer. Parte ele pode trabalhar como sendo uma string mesmo, mas ele vai colocar um monte de configurações vinculado com essa string, certo? O que já o Excel não faz.
Quer dizer, até faz você configurar, mas ele usa outro mecanismo diferente, no caso. Hã? É uma matriz, ela segue o padrão da matriz, linha e coluna. Bacana? Só para entregar. Não, o bloco de notas ele trabalha mais como se fosse uma. Ele também é limitado, o bloco de notas. Então ele vai trabalhar mais ou menos. É bem grande o limite dela, porque ela não tem muito recurso, mas ela vai trabalhar mais como sendo um vetor de strings, certo? Porque daí cada item da string você pode ter uma limitação de coluna, né? E o bloco de notas tem uma limitação de colunas, certo? Tá. Entendido? Uma lock ali, que é alocação dinâmica, que é diferente de. Poderia ser feito dos outros itens também, né? Mas a ideia aqui era para mostrar como é que eu trabalho com variáveis, interligando variáveis, e depois a alocação dinâmica propriamente dita. Tranquilo? Bom, tudo tem um preço, né? Nós estamos vendo isso, não é uma coisa à toa, né? Mas vamos primeiro. Bom, já está registrado aqui o que é o assunto, né? Nós vamos fazer duas versões de um mesmo negócio, certo? O que é as duas versões que nós vamos fazer? A ideia é assim, vamos pegar a outra resolução da outra aula, né? Ó, o exercício que eu tinha passado tinha a ver com data lá, né? Primeiro que eu tinha pedido. Foi isso? Todo mundo já entregou o trabalho? Omar. É. Hã? Pois é. Ah, não. Não tem problema. Tem. Tinha do cadastro lá que eu tinha passado e tinha mais do vetor lá que tinha que. É, vai deixar separado? Deixa eu branquear. Ah, deixa eu ver. Vamos deixar o Omar terminar o trabalho. Vou deixar por você. Não, esse é separado. É separado? Esse aqui. É isso? Vou explicar com base nisso aqui então. Veja bem. Nós vamos criar o conceito de lista, certo? Eu vou desenhar lá no quadro novamente e não vai estar na videoaula, quando depois vocês tirem foto e se comuniquem. O que é a ideia de lista que nós vamos criar? Ah, eu vou passar uma parte aqui, daí eu mostro a parte do desenho lá, pode ser? Então é assim, ó, veja bem. A ideia de lista. Ixi, a tabela. Acho que eu tenho que fechar algumas coisas aqui, né? Focar coisa aberta. É, já tive mais coisas abertas, mas. Não, tá bem. Mas eu é só decorado assim. Então, veja bem, ó. Vamos precisar. Ó, o que é o trabalho? Né? Vai valer para os dois casos, né? Eu vou criar uma lista vazia. Vou precisar de uma função, né? Vamos dizer lá, função que cria uma lista vazia, certo? O que ela vai ter que receber? Ela vai ter que receber a lista, que vai ser a definição, certo? E ela vai criar a lista vazia. Eu vou verificar se a lista
está vazia. Eu vou receber a lista também, certo? O que que é criar a lista vazia? A lista vazia é como se fosse, vamos dizer assim, vai ser uma struct, eu vou chamar de lista, e que, no caso da alocação dinâmica, vou chamar de struct nó asterisco ponto primeiro, e eu vou ter um asterisco ponto ult. Vai ser a primeira posição e a última posição do meu ponteiro. E eu vou ter um int que vai me indicar um tamanho, para dizer quantos elementos eu tenho na minha lista, certo? Mas como é que nós vamos trabalhar com essa lista? Nós vamos criar a lista vazia, ela vai criar um nó sem valor. Aí o primeiro e o último vão estar apontando para esse cara. Vamos dizer assim, ó. Eu vou ter, ó, ele vai ter dividido por três partes, certo? Então eu vou ter lá o primeiro, vou ter o último e eu vou ter um tamanho. Vou colocar o tamanho no meio para separar os dois. Ó, ult aqui, certo? Então, o que que é a ideia? A ideia é de quando eu vou criar a minha lista vazia, eu vou vir aqui, ó, ele vai criar um nó vazio aqui, criar o proxy dele aqui, sendo que esse cara aqui, ó, o prim aqui, vai estar apontando para cá e o ult também vai estar apontando para cá. Ah, eu esqueci de avisar. Ó, a gente tem aqui, ó, esse proxy aqui, ele pode não apontar para lugar nenhum, certo? Quando não aponta para lugar nenhum, eu vou ter que, vamos dizer assim, dizer que ele está tipo aterrado. Quando eu digo que ele está aterrado, na realidade eu tenho que atribuir um valor para ele que é um valor de null, certo? Então, o último prox, vamos dizer assim, numa sequência daquela lá, o último prox dele vai ter um cara chamado null lá. O null em ponteiro indica que é como se fosse zero, como se fosse nada. Ele aponta para lugar nenhum. A simbologia que é representada nos conceitos é como se fosse aquele aterramento da eletricidade. Não tem o aterramento da eletricidade? Então, é para indicar a mesma coisa, não está apontando para lugar nenhum. E aqui o TAM, quando eu criar ele assim, ele vai dizer que o TAM vale zero. Então, meu registro tem TAM zero. Prim e ult estão apontando com um nó vazio, significa que a minha lista está vazia, certo? É o que eu quero dizer quando... Onde que eu estava agora? Como é que é? Cria a lista vazia. Minha lista vazia, como é que eu vou verificar se a minha lista está vazia? Se o valor do ponteiro de prim for igual ao ponteiro de ult, significa que ele está vazio, certo? Eu vou precisar de um método para inserir um nó. Na verdade, para inserir um reg, um registro, certo? Vou ter um cara que vai inserir um reg na lista. Faz sentido isso? Eu vou ter que ter um cara que remove um reg da lista. Remove um nó. Aqui remove um nó na lista. Acho que aqui também é melhor, em vez de um reg, vamos considerar que é um nó na lista. Insere um nó na lista, certo? Nós vamos precisar de um cara para pesquisar um nó, na verdade, uma chave. Por que uma chave? Porque o campo nome eu vou chamar de chave.
E eu vou precisar que busque essa chave na lista. E esse cara aqui vai dizer assim: eu posso pesquisar por vários motivos, né? Mas vamos dizer que restrita a dois. Eu posso pesquisar para buscar que eu quero encontrar, que eu quero alterar, eu quero excluir. Então, eu quero encontrar. E eu quero fazer uma pesquisa onde eu não quero encontrar. Mas eu posso encontrar, senão, não é isso? Nos dois casos, eu posso procurar e não encontrar, posso procurar e encontrar. Concorda comigo? A ideia é assim, ó. Eu vou passar a lista, uma chave de busca, se eu quero ou não encontrar o cara, certo? Essa nossa lista, esqueci de dizer, essa nossa lista vai ser uma lista ordenada. Como que é uma lista ordenada? Vamos entender assim, ó. Se eu levar em consideração que na minha lista, ó, deixa eu fazer aqui o. Tá, vou selecionar esse cara aqui. A lista é ordenada, certo? Não tem nenhum elemento na lista. Venho e vou mandar inserir. O que que eu vou fazer? Ó? Bom, vamos lá, eu vou colocar lá José. Vem aqui inserir José. Bom, esse meu ponteiro que está apontando para ult aqui, ele vai deixar de apontar para ult, certo? Quando eu inserir um elemento, ele vai fazer o quê? Eu vou usar outra flechinha aqui, né? Mas ele vai fazer assim, ele vai apontar para cá. O ult vai passar a apontar para cá, certo? Meu tam vai passar a valer um e esse cara aqui que vai estar errado, certo? Mas vamos dizer que eu inseri aqui veio para um, tal, e eu venho aqui e vou inserir outro valor. Aí eu venho aqui e vou inserir Ana. Significa que o que acontece, ó, o José já está ali, certo? O que vai acontecer é que vai ter que fazer assim, ó. Vai vir, vou criar um novo registro. Vai vir aqui. Esse meu ponteiro que está apontando para José vai deixar de apontar para José. Quer dizer, vamos dizer assim, na prática ele continua apontando, mas ele vai fazer primeiro o quê? Ele vai ter que vir aqui, ó. Esse cara aqui vai apontar para cá, o José. O ponteiro que está aqui no José, que é no raiz aqui, esse aqui vai perder valor. Então, vai passar. O quadro é bem mais fácil. Mas vamos lá. Aí vai ficar registrado para vocês, né? Ele vai fazer o quê? Vai pegar, vai apontar esse registro para cá, certo? E aqui eu vou inserir, então, Ana, certo? Eu não perdi o registro. Ah, poxa, eu cliquei no lugar errado. Vamos dizer que seja. Vai apontar para cá e o que acontece? Meu TAM passa a ter dois valores, certo? E assim sucessivamente. Se for no final, por exemplo, vou vir aqui e vou mandar inserir Walter. Então, vai colocar lá, Walter, né? Aí o que acontece? Ele vai passar a ter três, mas vai acontecer que esse último aqui passa a apontar para cá, né?
certo? E esse nó, esse ult aqui, deixa de apontar para cá e passe a apontar para aqui, certo? E o Walter aqui que passa a receber o terra. Tá claro? Então, voltando ali aos itens que eu estou colocando, né? Então, eu vou ter lá, ele vai ter que pesquisar. Então, eu vou pegar um ponteiro e vou partir desse que começa com A e vou chegar até o Walter, certo? Vou perguntando um a um. E eu vou percorrendo, ele vai passando para frente. Ok? E dessa maneira ele vai montar, vai fazer esse pesquisar, né? E aí o pesquisar, se eu quero aí encontrar e encontrei, eu vou retornar a posição, vou retornar o ponteiro. Se eu não encontrei, se for else, eu vou retornar null. Encontrei, encontrei, recebe null. E o contrário, se eu não quero encontrar, vai ser o oposto. Eu não quero encontrar e eu encontrei, eu vou retornar null. Se eu não quero encontrar e não encontrei, retorna a posição onde eu deveria encontrar. Ok? Falta muito, hein, Omar? Hã? É, acho que falta, né? É, acho que vai ser complicado isso. Tá bom, tá? Aí eu tenho inserir, remover, pesquisar, certo? E um último que é listar. Eu vou mostrar todos os valores que eu tenho na minha lista. Beleza? Isso vale tanto para um vetor quanto com ponteiros. Entendido? Hã? Não, ainda não. Já ainda tem outros conceitos aqui envolvidos. Foi louco. Esse é mês que vem. Fica tranquilo. Fechou, moçada? Bacana, hein? Oi? Não. Por que que eu vou pôr no ré? Beleza, então? Alguma dúvida? Então tá bom. Oi? Não, tem que ser hoje. Esse negócio de amanhã. Posso fechar aqui já? Ninguém tem dúvida? Posso fechar a videoaula então?